Olhem, parece que anda por aí uma espécie de corrida ao ouro a acontecer online. Uma corrida silenciosa, alimentada por aqueles vídeos virais que prometem riqueza fácil. E o protagonista desta história toda? A impressora 3D. A ideia de que se pode comprar uma máquina, carregar num botão e pronto, ver o dinheiro entrar, é super sedutora, não é? Mas será que é mesmo assim tão simples? É exatamente esse mito que vamos desconstruir. A grande questão é mesmo esta. Pode uma impressora 3D ser, na prática, uma máquina de fazer dinheiro em casa? A promessa que nos vendem é de um negócio automatizado, a gerar lucro enquanto se dorme. É um sonho, claro, muito tentador, mas que precisa de ser olhado com muito mais atenção. E começamos com isto, a promessa dourada. O subtítulo diz tudo, o sonho das redes sociais de lucros automáticos e liberdade financeira. É esta a promessa vendida em todo o lado, a ideia de transformar um pequeno investimento numa fonte de rendimento passivo. O cenário que pintam parece mágico, mas é alimentado por uma ilusão muito, muito poderosa. A grande sedução, o grandisco, está mesmo na automação. A fantasia que nos é mostrada é esta: máquinas a trabalhar ali, sozinhas, objetos a aparecer quase do nada, camada a camada. E, claro, a promessa de lucros constantes. É a imagem de um negócio que supostamente funciona por si só, libertando-nos para viver a vida. É uma narrativa super poderosa e extremamente apelativa, não há como negar. Ok, agora vamos virar o disco. Vamos olhar para o outro lado, para aquilo que os vídeos virais fazem questão de não mostrar. Porque, como se pode imaginar, por detrás de toda esta promessa esconde-se uma realidade bem, mas bem mais dura. E aqui está, preto no branco, o choque entre a promessa e a realidade. Aquele dinheiro fácil, na prática, transforma-se em margens de lucro cada vez mais pequenas. O tal negócio automatizado, bem, isso vira uma frustração constante, com falhas de impressão, problemas, um sem fim de dores de cabeça. E a suposta liberdade criativa, essa esbarra em erros que custam caro, erros que simplesmente destroem qualquer lucro que se pudesse ter. Então, a pergunta é, por que é que este sonho se desvanece tão depressa? A resposta numa palavra é saturação. Pensem nisto, com milhares de pessoas a terem exatamente a mesma ideia ao mesmo tempo, o que é que acontece? O mercado fica completamente inundado de produtos idênticos. A mina de ouro que parecia existir, de repente transforma-se num autêntico campo de batalha, onde se luta por cêntimos de lucro. E claro, o entusiasmo inicial, esse vai-se embora, e o que fica é a desilusão. E tudo isto nos leva a um ponto central. Um mal-entendido fundamental que está na base da esmagadora maioria destes fracassos. A confusão entre ter uma ferramenta e gerir um negócio a sério. E esta frase é a chave de tudo. Operar uma impressora 3D não é um negócio, é apenas uma ferramenta. Vou repetir porque isto é mesmo crucial. É apenas uma ferramenta. A máquina por si só não tem valor nenhum como negócio. Pensem nisto como ter um martelo. Só por se ter um martelo, isso não faz ninguém um carpinteiro de sucesso, pois não? A lógica é exatamente a mesma. O verdadeiro negócio está em tudo o que acontece à volta da impressora. É saber identificar necessidades reais no mercado, dominar os materiais e as calibrações, criar produtos que se destaquem da concorrência e, talvez o mais importante, saber como os vender. Sem estas competências todas, a impressora deixa de ser uma máquina de fazer dinheiro e passa a ser, o quê? Um objeto caro, ali a um canto, a acumular pó. Ok, então, qual é o caminho para o sucesso? Como é que se dá o salto de simples entusiasta para verdadeiro empreendedor? A resposta já agora não está em comprar mais máquinas. Não. A resposta está numa base sólida de conhecimento. Vamos então ver os pilares que sustentam essa base. E aqui estão eles, os 4 pilares essenciais. Primeiro, parar de imprimir coisas à sorte e começar a fazer a pergunta certa. O que é que as pessoas realmente precisam? Segundo, tornar-se um perito na ferramenta. Dominar a máquina, saber resolver os problemas técnicos. Terceiro, encontrar um nicho, um design único, algo que mais ninguém esteja a fazer. E por fim, o 4º pilar, aprender a arte da venda e do marketing. É mesmo muito importante perceber isto. A tecnologia de impressão 3D é de facto revolucionária, tem um potencial incrível. O problema nunca foi, nem nunca será, a impressora. O verdadeiro problema é a mentalidade. É aquela abordagem de enriquecimento rápido, de procurar o lucro fácil, sem qualquer preparação, de esperar resultados sem ter investido o mínimo em conhecimento. O que nos leva direitinhos à conclusão final. Se a máquina não é o ativo que gera riqueza, então a pergunta que fica no ar é o que é? E esta afirmação pode parecer um bocado chocante à primeira vista, especialmente depois de tudo o que se vê online. A impressão 3D por si só não enriquece ninguém. E aqui está a verdadeira revelação. O que enriquece é o conhecimento aplicado sobre ela. O maior ativo não é o plástico nem a máquina, é o conhecimento.
A capacidade de ver um problema e usar a impressão 3D para criar uma solução única. A competência para desenhar um produto inovador. A estratégia para o levar até as pessoas certas. É isso que cria valor. É isso que, no fim de contas, enriquece. Portanto, a questão final não é sobre abandonar a impressão 3D. De todo. A ideia é abordá-la da forma certa. E a pergunta que fica para reflexão é esta. O objetivo é construir um negócio a sério, sustentável, baseado em conhecimento e estratégia, ou é apenas usar uma ferramenta na esperança de que ela, quase por magia, produza dinheiro? A resposta vai ditar, inevitavelmente, o resultado.